Ao vivo, estamos ao vivo. Olá, muito bom dia a todos, bom dia Brasil, bom dia internet, bom dia mundo. Olá mundo, vamos nessa. Queria agradecer a presença de todo mundo que está online aqui. A gente vai começar hoje a primeira edição online do WordCamp 2020, né? E muitos de vocês devem saber que a gente está tendo essa edição online por conta da pandemia do coronavírus que a gente está vivendo, né? O WordCamp, ele acontece desde o ano de 2012, né? Reúne conteúdo de WordPress, de modo geral, e também trilhas de negócio, design, tudo focado ao WordPress. Infelizmente, por conta da pandemia, esse ano nós teremos que fazer uma versão online, mas espero que todos sejam bem-vindos aí, fiquem à vontade, façam perguntas na caixa de comentários, sintam-se à vontade, daqui a pouco a gente já vai começar com a primeira palestra. Vão perguntando, deixa eu ver como é que tá o chat aí, só para mandar um salve para a galera. Mandar um abraço aí para o Cleiton, para o Valmir, para o Max, para o Daniel, a galera está interagindo aí, certo? E eu vou falar agora um pouquinho sobre as trilhas. Nós teremos a trilha A e a trilha B dentro do nosso evento deste ano, né? A trilha A é uma trilha que tem um pouco mais de palestras de desenvolvimento e algumas palestras de negócio. Então, às 10h20, nós teremos a palestra com o Felipe Sintra, que se chama Como o Machine Learning pode influenciar na plataforma WordPress. Na sequência, às 11h10, teremos uma palestra do Paulo Henrique de Lima Santana, que é software livre e código aberto. Você também pode contribuir. Ao meio-dia, nós teremos Interfaces Invisíveis, estendendo a API do WordPress, com o Léo Germani. E ao meio-dia e 50, às 12h50, nós teremos uma pequena pausa para o almoço. Então, todo mundo vai, faz sua refeição, enche a barriga, e todo mundo de bucho cheio volta às 13h20, com uma palestra muito bacana, que é o assunto do momento, sobre negócios, do Michael, que é ações práticas para enquadrar o seu site WordPress na LGPD. Na sequência dessa palestra, às 14 horas, nós teremos uma palestra sobre um assunto também que está muito em alta agora, na questão da pandemia, que é EAD. Então, EAD em tempos de pandemia com WP, mais WooCommerce e Sensei. Quem vai dar essa palestra é o Thiago Correia. E, por último, teremos a palestra do Diego Ribeiro com Frontite. Bom, essa é a nossa programação da trilha A, que é a trilha que você está vendo nesse momento. E lá na trilha B, que vocês podem acessar através do site ou do próprio link do YouTube aqui, ele tem um atalho para a gente ir lá para a trilha B, se eu não me engano. Mas se não tiver, entre lá no site do WordCamp, vai estar lá, trilha A, trilha B, você clica e vai conseguir assistir, tá? Na trilha B, teremos comandando a Anissa, que será a mestre de cerimônias da trilha B, onde iniciaremos com uma palestra de Pare de Escrever para um Robô, conteúdo que encanta e converte, da Luciene Costa. Depois teremos Acessibilidade e Usabilidade em Design Digital, do Gabriel Henrique. A palestra da Luciene será às 10h20, a palestra do Gabriel Henrique será às 11h10. Aí, ao meio-dia, teremos a palestra Como Usar o WordPress na Estratégia do Seu Conteúdo Digital, da Sandra Pérez. Ao mesmo tempo, também teremos a pausa para o almoço lá, ao meio-dia e 50, às 12h50, e depois voltaremos com uma palestra da Cristina, que se chama SOS WordPress, um manual de sobrevivência para o desenvolvedor. Às 14 horas, teremos uma palestra do Felipe Nizongo, Como Nascem as Interfaces que Usamos, e fecharemos na trilha B com a palestra de SEO da Amanda, muito bacana, que é o SEO da próxima década e o que esperar do futuro. É o fim e o começo. Bom, sobre as nossas trilhas são basicamente isso que a gente tem para falar. Fiquem à vontade para transitar entre as salas, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar uma própria funcionalidade do site, onde você pode colocar uma estrela na palestra que você quer assistir, para fixar lá, para você fazer a sua agenda. E, bom, eu acho que os avisos que nós temos são basicamente esses. E agora, antes de a gente começar com a palestra do Felipe, de fazer algumas coisas, a gente vai passar um vídeo institucional do WordCamp para mostrar um pouquinho como foram os outros anos. Beleza? Então, é isso, galera. Fiquem com o vídeo.
Voltamos, galera. Bom, então agora, um pouco antes da gente iniciar a palestra com o Felipe aí, tão aguardada, iremos fazer mais alguns avisos. Primeiro, eu queria agradecer imensamente aos patrocinadores dessa edição do WordCamp 2020, a empresa Estúdio Visual, a GoDaddy, a Weglot e a EasyWP. Sem elas, esse evento não teria sido possível. Então, um agradecimento de coração gigantesco a todas essas empresas que apoiam o WordPress e que apoiam essa iniciativa muito bacana dos WordCamps pelo mundo e aqui em São Paulo. Além disso, eu queria falar para vocês interagirem nas redes sociais. Então, galera, interajam aqui no chat, pode ser aqui no chat do site, que é o mesmo que está no YouTube. Vamos fazer uma interação, vamos dando um alô aí, que de repente no meio das palestras a gente pode ter uma interação com a galera. Além disso, por favor, interajam nas redes sociais. Vamos lá para o YouTube, vamos para o Twitter, para o Instagram. A hashtag oficial do evento é Partiu WC SP 2020. Partiu WC SP 2020. Vamos fazer com que essa hashtag fique nos Trend Topics do Twitter. Vamos lá, galera. Todo mundo se esforçando, fazendo um tweetzinho aí, que a gente vai conseguir chegar. Vamos tornar esse evento maior do que ele é. Vamos tornar ele gigantesco numa escala mundial. Tá? E eu queria pedir para vocês do público, sempre que vocês puderem, fazerem os comentários no chat, para a gente poder interagindo com vocês. E daí a gente vai vendo aí o que vocês estão achando das palestras, se vocês têm alguma dúvida. Então é bem bacana. Deixa eu dar até uma olhadinha no chat aqui, ver como é que tá. Vamos falar alguma coisa, gente. Vocês estão muito parados aí. Manda um salve aí. Quem quer que manda um salve, coloca aí uma mensagenzinha aí para a gente mandar o nome. E, além de tudo, queria agradecer imensamente a uma pessoa que está aqui do meu lado virtualmente, que é o pessoal de Libras. Eles são profissionais especializadíssimos, fazem um trabalho incrível, e a gente sabe que a acessibilidade é algo que a comunidade se preocupa muito. Então, para a gente, seria quase impossível ter um evento desse porte sem Libras. Então, eu e toda a organização ficamos imensamente gratos pelo trabalho da Rose. É isso, gente. Bom, a gente vai vendo mais um pouquinho dessas coisas, né, durante o dia. Queria falar mais um pouquinho rapidamente a galera tá mandando um abraço aí, então vou mandar aqui, bom dia, Devs, Thiago Andrade, mandar um salve para o Thiago Andrade, mandar um salve para o Rodrigo aí, e um salve para o Rafael Venditti. Vamos interagindo aí, galera, beleza? E, bom, eu queria anunciar uma parceria que a gente já tinha no ano passado, e que se estendeu para esse ano, e espero que para muitas mais, que é com a Bienal da Quebrada, galera. Mais um ano, a Bienal da Quebrada tá junto da galera aqui do WordCamp São Paulo. Para quem não conhece a Bienal da Quebrada, ela é uma instituição, né, sem fins lucrativos, que pega livros, que vocês doam livros, doam quadrinhos, coisas de leitura, materiais de leitura de modo geral, e eles pegam esses livros e redistribuem para quem não tem condições. Vão lá para a Quebrada e realmente distribuem isso para a galera. É muito bacana. As redes sociais da Bienal da Quebrada no Instagram, @Bienal da Quebrada, e no Twitter é só Bienal Quebrada, beleza? Vão lá, sigam os caras, interajam e doem os livros que vocês não estão lendo mais, doem os quadrinhos que vocês já não leem mais, porque isso faz total diferença para quem não tem acesso a esse material tão facilmente. Beleza? Bom, e eu sei que estão todos ansiosos aí, né, para a palestra, então eu vou fazer um pequeno anúncio aí da nossa palestra do Felipe Sintra. Vou ler aqui a descrição que está no site, que é: a partir de uma biblioteca JavaScript, o desenvolvedor front-end Felipe Sintra desmistificará os conceitos do machine learning e inteligência artificial. Ainda durante a palestra, o pernambucano discutirá o impacto do uso de ML, Machine Learning, no front-end e no back-end, e realizará a aplicação de Machine Learning em um projeto em WordPress. Então, vamos lá, coloca o Felipe Sintra aí, galera. Felipe. E aí, Felipe, tá ouvindo a gente? Eu acho que não tá saindo o áudio do Felipe, gente. Vocês conseguem ver? Está mutado? Agora sim. Estava mudado. Aí, beleza. Seja bem-vindo, Felipe. WordCamp 2020. Cara, muito bacana ter você aqui. Sua palestra foi muito cogitada, estava todo mundo falando disso.
Um amigo meu, inclusive, falou assim, machine learning com WordPress, o que ele vai falar? Que não dá para fazer? Porque é só isso que eu consigo pensar. Não. Tem um pequeno exemplo aí que eu vou utilizar, mas a gente vai ver mais como a aplicação vai funcionar. Se você quiser ver o código completo, tem um link no GitHub, mas a gente não vai... A ideia é a gente ter uma visão geral, né, e ver como é que essas coisas vão funcionar junto aí, como é que a gente vai fazer isso possível. Mas essa é a ideia para hoje. Beleza, então vamos lá, vamos só esperar 5 minutinhos aqui para a gente iniciar a palestra, Felipe, para a gente começar no horário pontual, para se a galera marcou aí. Enquanto isso, eu vou dando uma lida aqui no chat, galera, se vocês quiserem interagindo aí, já mandando perguntas prévias para o Felipe, para ver se no meio da palestra ele responde. Vamos aí interagindo, galera. Cadê a galera do chat aqui? Fernando e Ada, bom evento, valeu, Fernando, um abração para você. Renan aí também mandou um bom dia a todos. Vai aí, Renan, valeu, salve. Thaís, estamos juntos, Thaís, sempre juntos. Valme Ferreira, parabéns pela acessibilidade, show é você, meu lindo. Um beijo, um abraço. Vamos interagindo aí, galera. Vamos interagindo. Já a gente vai iniciar a palestra do Felipe. A galera tá fraca hoje. Ó, eu vou fazer o meu tweet aqui. Então vamos fazer uma votação aqui. Quem é front-end, levanta a mão. Quem é back-end, levanta a mão. Aí só para ver, cara, como é que tá dividido o público. Ou quem é nenhum dos dois, levanta a mão aí. Eu sou os dois. Sou front Full e back. stack. Full stack. Vamos aí, quem mais? Vamos aí, a galera do front aí, os reacteiros. Direto de Madrid? Ó, massa. Então tá aqui do lado. Eu tô em Dublin. Então aqui são 2 horas da tarde. Já. Full stack, claro que serve aí, o Fred aí falando. Vamos lá, galera, vamos twittar. WC 2020. Front, Ana Paula, front, isso aí. Façam seus tweets, galera, vamos interagindo aqui no chat. Tem bastante front ainda. Tem bastante front. Eu acho que vamos fazer outra votação aí. Qual é o primeiro WordCamp, segundo, terceiro também? Vamos... Full stack na veia, o Thiago Andrade. Tamo junto, Thiago. Eu tô jogando várias. Tô jogando várias enquetes aqui. Pô, infelizmente full stack não, Arilha. Pô, full stack é legal. E a galera, bom, tá interagindo aqui, ainda não falaram. Hashtag front, bom, beleza. Ó, se você quiser, já deixando seu slide aí no jeito, Felipe. Vou só compartilhar a minha tela aqui. Aí voltou. Bom, deixa eu ver se está aparecendo a sua tela. Primeiro WordCamp, nono WordCamp. Uou, Funchal, cara, Funchal, claro, Funchal. Thiago Andrade, primeiro, Vitor, aqui, o terceiro WordCamp. Renan, primeiro. Muito legal ver isso, cara. Quarto WordCamp. Vamos lá, entrando na sua tela aí, já pode começar. Deixa eu ver aqui, Posso... pessoal. Tá preta a sua tela? Não. Não, tá no slide aqui. Estão vendo o slide, só quem tá vendo o slide aí, dá um... eu tô vendo isso, tô vendo o geral aí. Só dá um... Confirma aí, galera, quem tá vendo o slide. Tá aparecendo sim, aqui não tá aparecendo aqui para mim. Bom, então com vocês, de Caruaru para o mundo, Felipe Sintra. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, galera. Então, para hoje a gente vai falar como o Machine Learning vai influenciar na plataforma WordPress. Eu tive a ideia, né, assim, de fazer como curioso, né? Eu não sou nenhum especialista em Machine Learning, eu sou um front-end, por isso que eu fiz a pergunta lá, back e um front, e eu peguei esse tema e eu comecei a brincar, e
daí eu fui descobrindo alguns termos e até então eu cheguei com a ideia, como é que eu posso utilizar isso que eu aprendi com Machine Learning e aplicar no projeto WordPress, e a gente vai ver isso hoje. Né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Sintra, tem quase essa senha aí, né, Felipe com 2 L's, Y e PH, tem gente que faz a brincadeira, acho que pernambucano gosta de fazer isso, colocar 2 L's e Y em todo o nome aí, e atualmente eu trabalho na Deloitte Digital, que é na Deloitte Digital na Irlanda, em Dublin, então eu moro em Dublin há 4 anos e meio, e no ano passado eu fui indicado, né, para o programa do Google Developer Expert. Né? O Google Developer Expert é um programa do Google que ajuda desenvolvedores que trabalham com a comunidade, que compartilham conteúdo, a potencializar o seu conteúdo. Então, a gente tem acesso a diferentes times do Google e a gente conversa com eles e com o WordPress, particularmente, eu tenho uma proximidade com o time do Google que trabalha com WordPress, então, sempre, se vocês, assim, quem conhece meu canal, sempre eu falo de AMP, de tecnologias relacionadas do Google à plataforma WordPress. Mas então, se você quiser me seguir e ver um pouco mais do meu trabalho, Felipe com 2 L's, Y, PH, você vai me achar lá em qualquer GitHub, Twitter, qualquer lugar que você pode pesquisar, é muito fácil de achar. E relacionado à pergunta, né? A pergunta, quantos WordCamps, né, você participou? Eu, particularmente, assim, eu caí de paraquedas no WordCamp, foi em 2012, quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu sou de Caruaru, Pernambuco, mas eu tinha acabado de chegar em São Paulo, e eu tava assim, precisava de alguma interação social, e eu vi essa lista de e-mail rolando, precisando de voluntários para o WordCamp. Eu nem sabia, assim, eu trabalhava com WordPress, mas nem conhecia o WordCamp. E em 2012 eu decidi participar do meu primeiro WordCamp, desde então foi amor à primeira vista aí. Então, acredito que já são mais de 20 WordCamps, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Eu participei como voluntário no primeiro WordCamp, fui do time da organização 2 anos, depois quando eu vim aqui para Dublin, o ano passado eu organizei um WordCamp aqui também, mas muitos dos WordCamps eu vou simplesmente só para assistir ou palestrar, mas é um evento incrível, assim, eu tenho muito que agradecer essa comunidade, porque a comunidade WordPress, eu acho que muitas vezes eu falo que a comunidade WordPress é um resumo da internet, assim, você vai encontrar, né, todos os tipos de pessoas e assim, é uma lição que você leva e é inclusiva, acessível e é incrível essa plataforma, mas agora desse momento aí, né, de agradecimentos, então tem muita gente que admira, eu coloquei nas fotos aí, e acho que tá aí a gente está assistindo, o Rafael Funchal e a Anissa, o Alisson estão por aí também. Só tenho a agradecer a essas pessoas pelo trabalho que elas fazem pelo WordPress, pela comunidade em São Paulo. Então, para o tema de hoje, né, a gente falando aí inteligência artificial, eu acho que é um boom, né, desde então a gente tem esse bombardeio de informação, machine learning, redes neurais, a gente tem vários termos e tudo isso está dentro desse arcabouço aí da inteligência artificial. E muitas vezes a gente associa a inteligência artificial a algo muito distante, né? São robôs que, cara, é um custo muito alto para você implementar algum tipo de aplicação e na inteligência artificial, basicamente, a gente tem uma definição para isso. Né? A definição é que é um campo de estudo que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem agora, sem ser programados diretamente. Agora eu vou ter um trabalho para pronunciar essa palavra explicitamente. Agora sim saiu. Mas no caso é que a gente dá a decisão aos computadores tomarem as decisões. E, assim, se vocês pensarem, né, hoje a gente fala muito de machine learning, mas esse termo, né, essa definição do machine learning em si, ela é de 1959. Então, o Arthur Samuel, quando ele escreveu essa definição, essa teoria, ele criou essa definição em 1959. A diferença é que nesse tempo e hoje,
a gente tem um poder computacional muito grande. Então, num celular, a gente tem um poder computacional de um computador que a gente não tinha há 10 anos atrás, né? Então, esse poder computacional trouxe esse conceito para a realidade e popularizou esse conceito. Então, utilizando um Portugal, né? Eu voltei à minha universidade e voltei ao Portugal. Quando eu comecei a aprender a programar, a gente tinha Pascal. Muita gente, não sei se conhece, lembra ou conheceu Pascal, mas Pascal era uma linguagem didática, e também tinha o Portugal, que a gente utilizava na faculdade para aprender lógica de programação. Mas na programação tradicional, o que a gente tem é tipo, se x for maior que 200, então imprima direita. Se não, imprima esquerda. Então, dependendo do valor de x, você vai aí imprimir valores, né, para cada tipo de situação. Então, isso pode ser a posição do mouse ou pode ser algum condicional referente a uma lógica da nossa aplicação. Dentro do machine learning, certo? A gente vai ter várias áreas, né, que vão aí serem correlacionadas, mas a gente vai ter dentro da inteligência artificial a linguagem natural, a gente vai ter o machine learning, que é outro guarda-chuva também, e dentro desse guarda-chuva do machine learning, a gente vai ter a aprendizagem supervisionada, a não supervisionada e a deep learning. A deep learning ficou 2 vezes aí, mas nesse caso, esses 3 itens estão dentro do guarda-chuva do machine learning, e o machine learning está dentro também do guarda-chuva da inteligência artificial. Muitas vezes a gente vê diferentes termos, mas essa é bem a organização. Basicamente, a gente tem a divisão de como que vai ser a estratégia, né, de decisão e de aprendizagem, de treinamento daquele código em si, aquela aplicação em si. Mas se a gente olhar, né, no conceito da programação versus a inteligência artificial ou machine learning, a gente vai dar uma entrada já definido que é direita e esquerda, então eu dou uns valores, por exemplo, 300 vai ser direita, 250 vai ser direita, 270 vai ser direita, e a gente vai ter o 400 como esquerda. Então, a gente vai ter esses valores, então a gente vai passar para um modelo, esse modelo vai analisar esse dado, vai fazer o treinamento sobre esses dados, e depois que a gente realiza um treinamento, ele vai realizar a tomada de decisão baseado nesses resultados. Então, isso é uma descrição, né, bem por cima, né, e a gente compactou, né, e abstraiu muito desses conceitos, mas a gente tem um caminho inverso, né? Na programação tradicional, a gente dava a regra, dizia, olha, maior que 200, menor que 200 vai ser isso, e na inteligência artificial, a gente dá os valores e passa para o nosso modelo, treinar e tentar entender o que é que está acontecendo com aquelas informações. E esse tipo de informação vai ser para tudo, né? Isso, dentro disso, não vai ser nenhuma mágica ou algo místico, mas sim é matemática, né? Tudo que a gente tem dentro de um modelo são conceitos matemáticos. Para a gente ter um entendimento, né, maior sobre isso, eu tenho esse vídeo onde basicamente o que eu faço eu tenho entradas que eu vou marcar como esquerda e eu tenho outras entradas que eu vou marcar como direita. E eu vou utilizar meu mouse para fazer esse treinamento. Então, eu vou utilizar o mouse, vou clicar no... Então, eu utilizei uma tecla L para só dizer, left, quando eu estiver na minha esquerda, ele salvar aquela informação como esquerda, e depois eu utilizei a tecla R para dizer, olha, quando ele estiver na direita, ele vai ser classificado como direita. Depois disso, eu passo essa informação para o modelo vai treinar sobre os dados que ele tem, e ele vai fazer o treinamento, vai tentar, né, fazer uma previsão daquilo, vai tentar ver quão preciso é aquela informação de acordo com aquele treinamento, e ele vai se ajustando até chegar num nível que o índice de erro é baixo. Então, só deixar meu mouse aqui, eu vou só dar o play. Então, esse é o vídeo, né? Então, quando eu clico na tela, eu estou salvando essas informações de direita e eu estou salvando as informações referentes à esquerda. Então, fiz a classificação dessa informação e eu peço para fazer o treinamento desses itens.
Essa biblioteca que eu estou utilizando aqui, eu vou falar dela mais para frente. Mas depois que eu realizo o treinamento, então esse gráfico, ele vai mostrando o índice de erro, ele vai caindo. Então eu determino que esse índice de erro tem que ser num valor específico, e depois disso eu tenho uma previsão. Então essa previsão vai ser, eu tenho 70% de certeza que eu estou no lado direito, e depois quando eu passo para o lado esquerdo, ele fala, eu estou 50%, 70%, 80%, quando eu vou mais para o extremo, ele fala, eu estou 99% certo que esse dado aqui é esquerda. Então a partir daí, eu consigo fazer a previsão entre essas duas áreas. Então, esse conceito foi simplesmente utilizado em cima de um valor X do meu mouse, eu fazia essa descrição. E esses dados podem ser mais complexos, a gente pode ter uma imagem, mas essas imagens elas vão ser, né, traduzidas para dados no final. Então a gente tem aqui o processo, como é que ele funciona. Então, primeiro a gente coleta os dados, depois de coletar os dados, a gente realiza o treinamento, depois que a gente tem um nosso modelo, né, treinado, a gente vai utilizar para fazer uma classificação. Então, essa classificação pode ser uma previsão, pode ser uma descrição de algum item ou alguma estratégia específica. Então, a grande pergunta, né? Como é que essa tecnologia que a gente tem hoje, né, a inteligência artificial, ela pode influenciar na plataforma WordPress? Então, basicamente, hoje a gente tem a inteligência artificial já influenciando em diversos setores, né? A gente tem a inteligência artificial influenciando sociedade, comportamento, e a gente tem tanto benefícios, né, que a gente tem uma assistência, né, de um device para a gente chegar num local específico ou achar uma roupa ideal para mim. Então a gente tem todos esses itens aí, né, por detrás das cortinas aí, trabalhando aos nossos benefícios, mas também a gente tem outros, como dizer, efeitos colaterais, que muitas vezes, por exemplo, aquela classificação, né, que eu utilizo um modelo simples, somente esquerda e direita, então eu estou polarizando. Então isso muitas vezes o que acontece com a sociedade hoje em dia, né? A gente tem uma polarização porque eu sou classificado com uma label e eu vou jogando informação para aquela label que eu criei, e acaba que eu começo, né, a fazer uma especialização de um conteúdo para uma pessoa específica. Então isso é um ponto que a gente precisa analisar, e eu acho que assim, tem muito para acontecer, né, por detrás aí, e a gente entender como é que isso vai se comportar como indivíduos, sociedades e tecnologia. Então acho que a gente ainda tem muito que aprender, mas hoje em dia, né, o que eu posso fazer com o WordPress, a gente pode pensar em duas vertentes aí. Administradores de conteúdo, então eu consigo utilizar o Machine Learning como assistência, né, como se fosse um assistente para gerar um conteúdo ou tomar uma decisão, e do lado dos desenvolvedores, para a gente criar aplicações que utilizam o Machine Learning, como também ferramentas que ajudam no desenvolvimento. Porque, além do exemplo que eu vou mostrar, né, da biblioteca que eu vou mostrar, a gente tem hoje ferramentas que ajudam a testar o nosso código, ou até sugerir como autocomplete, quando a gente começa a programar. Então a gente consegue programar e ter sugestões de funções baseado no estilo que a gente programa. Então isso isso já está presente, já tem até extensões para o VS Code que você consegue, né, utilizar o Machine Learning como um assistente seu na hora de codar. E para o exemplo que eu utilizei hoje, eu utilizei o Gutenberg Block, né, os blocos do Gutenberg, e uma biblioteca que é o ML5. O ML5 vem do Machine Learning 5. Ela é como se fosse uma camada de abstração do TensorFlow.js, e o TensorFlow.js é uma lib que a gente consegue trabalhar com Machine Learning no front-end. Então, antes a gente tinha o TensorFlow somente rodando no back-end, mas com
com os avanços dos browsers e também a possibilidade de processamento de dados na GPU, a gente consegue executar todo esse processamento e treinamento no nosso browser. Claro que tem um custo de processamento se eu fizer o treinamento, mas a classificação não é tão custosa assim. Então, quando a gente pensa, né, o processamento vai ser feito no back-end ou no front-end, a gente vai ter 2 pontos a pensar. Se a gente fizer esse processamento no front, a gente precisa ter o modelo no nosso front-end. Então, geralmente, esses modelos têm uma variação de 5 megabytes ou 500 kilobytes. Então, imagina aí você ter um modelo que vai fazer alguma classificação. Dependendo do modelo que você utilizar, ele pode ter até 5 megabytes. Então, se a gente pensar em conexões lentas, isso aí vai ter um impacto muito grande. Mas, hoje em dia, a gente tem o JavaScript em diversas áreas. Então, a gente tem dentro de um browser, dentro de um aplicativo com React Native, ou a gente tem o browser rodando no aplicativo desktop. Então, se a gente tiver uma aplicação offline num desktop, esse conceito de 5 megabytes não vai ser um grande impacto. E o ML5, ele é uma biblioteca que o primeiro foco dela era para artistas, então era para você fazer experimentos e fazer trabalhos. Então, por isso, para mim, assim, como desenvolvedor front-end, eu olhei aqueles itens chaves, eu, cara, estou programando JavaScript, isso é muito fácil, e assim, isso abstraiu muitas camadas, mas claro, quando a gente vai por TensorFlow, a gente já tem uma camada maior de complexidade. Mas para mim, o ponto de partida do ML5 ajudou bastante, porque abstraía muitos conceitos, e eu conseguia entender cada ponto que eu precisava para fazer, por exemplo, um treinamento de uma classificação de imagem. E o que a gente consegue classificar, né? Geralmente com o ML5 a gente vai fazer classificação de dados. Então a gente consegue classificar imagens, a gente consegue classificar sons, a gente consegue classificar texto e a gente também consegue classificar dados. Então o primeiro exemplo que eu mostrei foi uma classificação de dado, quando eu adicionei uma label, disse que aquele item era esquerda ou direita, poderia ser mais de uma label também, então eu poderia dizer que é o canto superior esquerdo, ou o canto superior direito, ou o canto inferior, então aí cada ponto desse a gente chama de uma label, então a gente vai dar uma classificação para aquele item, e esse tipo de classificação pode ser por informação, pode ser um ponto X, ou um ponto X e Y, ou pode ser uma temperatura com umidade, então a gente pode ter, por exemplo, utilizar o machine learning para fazer uma previsão de chuva, por exemplo, então a gente passa dados que são relacionados à temperatura, né, umidade, vento, e com essas informações a gente consegue ter uma previsão, por exemplo, de quando é que vai chover. Então, esses 4 campos aí são os campos que a gente consegue ter uma classificação com o ML5. Vão ter outras bibliotecas que você vai conseguir fazer outras coisas, certo? Mas o ML5, você consegue fazer a classificação desses 4 itens. Então, quem tiver alguma dúvida aí, deixa no chat que eu vou estar acompanhando, ok? Deixa eu só dar uma olhada. O último comentário que eu estou vendo aqui é do Gabriel Cano. Valeu pelo comentário sobre a palestra. Mas se você tiver alguma dúvida até o momento aqui, pode deixar nos comentários que eu vou dar uma olhada bem rápido. Eu estou com 2 telas aqui, estou conseguindo acompanhar. Então, dentro... Só passar o slide. Então, até agora, né? Você falou tudo isso, mas como é que eu consigo integrar o ML5 com o WordPress? Sim, claro, a gente consegue integrar. Por quê? O ML5 ele vai rodar com JavaScript. Hoje a gente tem uma biblioteca que basicamente roda em cima do JavaScript, que é o Gutenberg. Né? O Gutenberg ele tem uma abstração do React, então a gente consegue criar elementos que utilizam React e em cima disso a gente consegue estender para outras camadas também, mas a base do React é o JavaScript, então eu posso esquecer essa camada na parte do front, né, onde o usuário está conseguindo visualizar aquela informação e substituir por JavaScript, Vanilla JavaScript. Então, o trabalho que a gente fez foi pegar essa biblioteca, colocar
no front da minha aplicação. Então, a parte do treinamento eu tinha no back-end, onde tipo, o usuário ia fazer a classificação das imagens, e depois eu ia no front e utilizava somente a parte de classificação. Então, dentro desse meu escopo, né, como foi que eu cheguei até esse meu projeto? Então, o projeto que eu tenho, que eu fiz no meu GitHub, basicamente, eu fiz o treinamento de 3 livros. Então, eu adicionei uma label para cada um desses livros, e eu fiz o treinamento mostrando cada um dos livros, mostrando posições diferentes, então isso a gente precisa também analisar isso com cuidado, e cenários diferentes. Então, o ideal é, quando você fizer o treinamento, você tem que fazer aí o maior tipo de variações possíveis daquele tipo de informação. Porque muitas vezes, por exemplo, se eu estou fazendo um treinamento mostrando um livro ou uma caneca, por exemplo, eu estou mostrando a caneca e eu faço, isso aqui é uma caneca e meu rosto tá aparecendo, e eu não faço uma variação somente da caneca, pode ser que aquele modelo vai considerar que a caneca está junto com minha face também, e aquele é um tipo de imagem, porque ele só traduz a combinação dos pixels e faz o treinamento sobre aquilo. Então, no meu caso, da parte do treinamento, eu mostrei os livros e mostrei os livros em diferentes cenários. Então, para esse projeto, eu criei um bloco do Gutenberg, eu defini as labels, então, a label em si, para facilitar o meu trabalho, eu utilizei o ID do produto. Então, já definia como ID do produto a label de classificação daquele produto. O treinamento que a gente faz na parte do back-end, depois que eu faço o treinamento, a gente vai exportar o modelo. Então, esse modelo é que tem a tomada de decisão. E dentro dessa tomada de decisão vão ter estratégias diferentes aí que a gente consegue implementar. No caso do modelo que eu utilizei, era um modelo que ele é, assim, ele vai ser bem preciso, mas foi a nível de teste, o seu tamanho total, ele é de 5 megas para fazer a classificação de 3 a 4 imagens. E depois a gente utilizou o script que faz a validação daquela informação dentro do meu bloco na parte do front-end. Quando a gente trabalha com blocos Gutenberg, a gente vai ter uma camada do edit, que é a camada que é exibida no editor, e a gente vai ter a parte do save, que é a parte que é salva e é exibida para o usuário final, o usuário que está no front-end da nossa aplicação. Então agora vamos falar sobre código. Eu tinha um GIF aqui, infelizmente o GIF não rodou no Google Drive, mas esse é um dos meus GIFs favoritos aí. E então, referente ao código, o código eu só filtrei 6 itens chaves, né, dentro da aplicação que a gente precisa ter atenção. Então, o primeiro item é a parte do extrator de características, ou Feature Extractor. Então, eu vou utilizar esse modelo MobileNet, então já é um modelo que tem como se fosse as fórmulas que vão fazer a classificação sobre aquele dado. Depois disso, eu passo para a minha biblioteca qual vai ser a entrada. Então, nesse caso, eu estou falando que a entrada vai ser um vídeo, vai ser a webcam do meu computador ou do meu celular. Então, ele vai tentar, via JavaScript, acessar a webcam. E depois eu passo também a quantidade de labels. Então, já para ele ter noção que aquele processo de treinamento, ele vai ser baseado em 3 itens. E quando eu faço a classificação daquela informação, por exemplo, a gente poderia ter a classificação de um momento que eu estou feliz e eu estou triste. Então, quando eu estiver sorrindo, eu adicionaria no momento do treinamento a tag feliz ou happy. Então, eu ia lá, definia vários diferentes cenários onde eu estaria feliz e depois eu definiria vários tipos de cenários que eu estaria triste. Então, ele ia pegar todas aquelas imagens, né, aquele grupo de imagens, ia fazer o treinamento sobre aquelas imagens. Então, quando a gente faz o treinamento, ele não salva as imagens, ele salva os dados que vão tomar a decisão para classificar, ou se você está feliz, ou se você está triste.
E depois, né, a gente tem o processo de treinamento, que vai analisar essas informações, e depois que tudo estiver pronto, eu falo classifier.classify e faça o resultado. Então, simplesmente é pegar aquele classificador e dizer, olha, classifica agora essa entrada de dados. Então, essa entrada de dados pode ser um upload, uma foto, ou pode ser um webcam, pode ser qualquer tipo de informação que você pode passar para o seu modelo. E, por fim, a gente tem como salvar, né, esse modelo para a gente fazer a classificação em diferentes situações. Então, esse tipo de treinamento, dependendo da aplicação, pode ser um treinamento em tempo real, que você faz esse treinamento e depois você classifica, ou pode ser algo que você pode fazer o treinamento antes, em outro cenário, e você dá simplesmente a tomada de decisão para o usuário final. Então, nesse bloco, a gente tem como foi o setup inicial. Então, a gente tem a definição do meu classificador e do extrator de features. Então, esses dois itens, eles são essenciais para a gente classificar o nosso conteúdo. A gente tem uma função, quando o nosso modelo estiver pronto, né, ler o modelo de classificação, e depois, quando tudo estiver pronto, simplesmente classifique. Na parte de avaliação de dados, a imagem não está aqui, mas eu vou mostrar o repositório no final. Na parte de avaliação de dados, a gente vai ter o nosso modelo de treinamento, não é esse código, infelizmente, mas a gente vai analisar a nossa informação e baseado no nível de segurança que o meu modelo tem sobre aquela informação. Então, o resultado final é o meu classificador de livros. Então, eu tenho aqui no meu Spectre, eu tenho uma aplicação WordPress, onde eu adicionei o bloco Gutenberg, e o bloco Gutenberg faz a requisição da câmera do usuário. E a partir do momento que a gente tem acesso à câmera do usuário, eu consigo iniciar a parte de classificação. Se vocês notarem aqui no meu Inspector, se eu coloquei o console aqui, eu tenho a label do produto que ele está identificando, e a fonte está meio escura, mas a gente tem um 0.8, então é o nível de segurança que ele tem para dizer que aquela informação é o produto 1. Então tem casos, assim, dependendo do momento, que eu vou ter uma segurança de 80% ou de 93% ou 95%. E a parte que eu vou imprimir a label fica a cargo do nosso código dizer, olha, quando você tiver um nível de segurança 80% ou 95%, ok, imprima o título daquele livro e adicione um link para o usuário comprar. Como, por exemplo, aqui eu tenho um link, quando ele tem certeza que é aquele produto, eu mostro o link para o usuário clicar e ir para a página do produto. Então, só para a gente ver esse vídeo funcionando, então eu tenho os 3 livros lá. Então, eu vou mostrar o livro 1, então ele está toda vez que eu mostro um livro, ele fica lá, né, ok, essa é a garota do trem, ou o marciano, ou a arte de ligar, tananã. E toda vez que ele reconhece o livro, ele dá a opção para eu clicar. Então, eu fiz um teste aí, né, mostrando os dois, como é que ele ia funcionar, fiz a transição, e ele consegue identificar. E, por exemplo, quando o usuário estiver no celular, por exemplo, ele pode clicar e ir direto para a página do produto. Então, eu fui lá, cliquei. Quando eu clico na página do produto, ele vai abrir a página do produto. Então, nesse caso, né, a gente tem aí a página do produto. Esse tipo de tratamento, ele pode ser, né, para diferentes casos. A minha inspiração para essa aplicação em si é um app que eu utilizo para identificar vinhos, né? Você tira foto do vinho e você tem o score do vinho e qual vinho você consegue ter um feedback dessa informação. Nesse caso, eu utilizei para classificação de imagem. E
O outro cenário é na parte de administradores. Como é que os administradores conseguem tirar proveito dessa tecnologia? Então, se a gente der uma olhada, né, assim, antes da gente mover para a parte dos administradores, né, então, considerações que a gente tem sobre esse cenário. A gente tem um modelo KNN, que é o modelo mais simplificado, então ele vai utilizar uma estratégia diferente de classificação. A precisão vai ser um pouco diferente do Feature Extractor, que o Feature Extractor, ele é, né, a precisão, como a gente viu, é de 90%, o 95% ela é bem alta, mas em compensação a gente tem um modelo de 5 megas. E a classificação, ela pode ser tanto ser feita no front-end, então nesse caso, nesse exemplo que eu utilizei JavaScript, então essa classificação é feita no browser do usuário. Então não quer dizer que essa informação vai para um servidor ser analisada, não. Essa informação é analisada no browser do usuário. Então ninguém está vendo aquela informação, assim, somente o browser e o usuário. Claro que a gente dá uma label, diz, ó, esse é o produto X, esse é o produto Y, mas aquelas informações não estão transitando a rede, não estão indo para o servidor, sendo analisadas e voltando. Não. Essas informações, elas rodam no browser do usuário. Então, por isso que eu mencionei que dá uma privacidade do usuário, mas não quer dizer que você com JavaScript não consiga mandar essas informações também para um servidor, como, por exemplo, fazer um tracking, um analytics desse resultado. Mas nesse tipo de cenário, no front-end, a tomada de decisão é entre o usuário e o browser, não corre nada entre a aplicação web. Mas também a gente pode ter essa classificação, né, utilizando alguma ferramenta de cloud, que a gente tem várias ferramentas de cloud que conseguem fazer classificação. Então, o ganho disso a gente tem é a redução da aplicação. A gente não precisa ter esses 5 megabytes, né, do modelo rodando no browser do usuário. Esse tipo de modelo, ele vai ser rodado no back-end, simplesmente o usuário vai enviar a informação vai ser analisada e a gente retorna o resultado. Na parte dos administradores, né, o que a gente consegue ter? Então a gente vai ter palestras aí, né, não fazendo SEO para os robôs, mas a gente consegue ter uma análise do nosso conteúdo, como por exemplo, a gente consegue rodar um modelo que vai analisar o nosso texto e vai nos sugerir, por exemplo, tags que a gente vai utilizar para classificar aquela informação. Ou também vai tentar ver como é que um bot visualiza o nosso conteúdo e analisa o nosso conteúdo. Também a gente tem a parte de classificação de imagens automáticas. Então, por exemplo, quando eu faço o upload da minha imagem, eu consigo ter a classificação daquela imagem em uma descrição, mas a descrição vai ser bem genérica. Se eu enviar uma imagem de um barco, a descrição vai ser um barco num lago no dia ensolarado. Então essa vai ser a descrição, por exemplo, vinda do nosso modelo. E a gente também consegue fazer recortes automáticos de imagem. Então, para isso, né, esses exemplos que eu utilizei no plugin, que esse plugin já existe desde acredito, julho do ano passado, que é o Classify. Né? O Classify é um projeto da TENAP e ele está rodando em beta. Esse projeto em si, você consegue baixar o plugin em versão beta e você consegue fazer os testes. Então, por exemplo, na imagem do topo que a gente tem um cachorrinho lá, o Pug, né, a gente tem a comparação de um crop normal, né, como por padrão o WordPress faz o crop da imagem, e a gente tem um Smart Crop. Por quê? Nesse caso, o modelo vai analisar a foto, vai identificar o cachorro e vai dizer, não, a parte relevante dessa imagem é onde tem o meu Pug lá, então ele automaticamente vai recortar essa imagem. Então, esses recursos são recursos que auxiliam, né, a sua produtividade. Então, a gente tem a parte de tags também, que eu consigo ter baseado na foto do barco lá, ter tags que vão classificar essa informação. É uma imagem outdoor, tem um barco, e essas tags vão também servir, eu posso utilizar para fazer a parte de classificação em SEO. E o outro exemplo, o último exemplo, é a parte da descrição, que vai descrever aquela imagem. Mas uma desvantagem dessa ferramenta em si é que essa ferramenta ela faz, né, a parte da descrição em inglês. Né? Então, para isso, você precisaria
realizar uma tradução, mas a ideia é que esses itens já estão aí, não é algo que assim, não é o futuro, não. Esses itens já estão desde o ano passado e a gente já consegue utilizar isso. Além de outros itens que, por exemplo, corretores, então a gente tem outras informações também que já utilizam, né, machine learning em aplicações cloud que auxiliam os administradores de conteúdo no WordPress. Então, esse tipo de informação a gente consegue no Classify plugin.com, você consegue saber mais sobre ele, você consegue baixar e testar também. E um outro ponto aí de consideração que eu gostaria de levantar, por exemplo, né, a parte das Web APIs. A gente já tem uma série de Web APIs que tem acesso ao acelerômetro, que tem acesso à câmera, e um item que está em discussão na W3C tem um rascunho da especificação de Shape Detection para imagens. Então, essa especificação, né, sugere que os browsers vão conseguir implementar reconhecimentos básicos, como, por exemplo, código de barras. Eles conseguem identificar texto em uma imagem e identificar faces, né? Eles vão, tipo, frisar a área que tem uma face. Então, essa especificação, esse rascunho, é de setembro de 2019. Se você quiser testar esse recurso, ele já está dentro do Chrome, então o Chrome já está fazendo uso desse recurso, mas para isso você precisa, né, habilitar uma flag. Então ele fica por detrás de uma flag, ele não é um recurso que vai por padrão, você vai ter acesso a ele. Mas através da flag, né, de recursos de experimentais, você consegue ter acesso a esse item. Tem um link desse post que fala mais, você vê como implementar a Shape Detection API. Tem um link aqui, eu posso também compartilhar depois. E sobre esses itens, né, que eu acabei de falar, o repositório do bloco está no meu GitHub, github.com/FelipeML5JS Gutenberg. O endereço do ML5 é o ml5js.org. Tem um curso em inglês sobre o ML5JS. Não, é um canal que é o Coding Train. É um canal que ele tem vários cursos lá e a didática é bem boa e ele tem vários exemplos. Ele vai desde exemplos básicos com o ML5JS até a identificação de notas musicais e de músicas e de instrumentos. Então tem, acredito que são 10 a 11 vídeos lá que ele faz, né, o passo a passo utilizando o ML5JS. Então, eu tô fechando por aqui. Eu acho que a gente vai abrir para perguntas. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, de novo, Felipe com 2 L's YPH, e acredito que a gente vai abrir agora para perguntas. Não sei se a gente vai ter tempo, mas eu só tenho uma pergunta do Daniel Lopes. Se a classificação for feita no back-end, no caso dos livros, você precisa enviar uma imagem. Sim, no caso dessa parte, sim, você precisa enviar uma imagem, você vai clicar, salvar aquele screenshot e você vai mandar para o servidor. E a segunda parte poderia ter um trade-off no sentido de quantos os dados os usuários precisariam enviar. Nesse caso, o envio dos dados, você vai enviar a informação, a imagem em si, e pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser de diferentes plataformas em si. Mas, por exemplo, tem, assim, eu falo da parte de privacidade também, porque tem recursos que não são 100% de... Vou só fechar meu slide aqui. Tem recursos na internet hoje que não são 100% de graça, assim, tem muita gente tem cuidado, assim, falar aqueles apps que mudam a face, e eles
se você lê os termos de uso, eles falam, a gente vai fazer uma brincadeira com sua foto, vai deixar você 50 anos mais velho, mas a gente vai usar a sua foto para treinar um outro modelo XYZ. Né? Então, esse ponto, assim, no ponto de vista do usuário, muitas vezes eu fico até receoso em estar brincando com essas coisas. Tem outro comentário. Existem libs em PHP que abstraem o TensorFlow para fazer a classificação no back-end. Sim, tem diversas libs. Acho que o TensorFlow, ele é escrito em... Acho que tem versões em C, em Python, que tem muita coisa em Python que utiliza... o Python é utilizado muito em muitas bibliotecas para o machine learning, mas sim, tem bibliotecas para PHP. Assim, tá tudo aberto, a galera vai, faz essa... A galera abre esses repositórios e disponibilizam esses frameworks em diversas linguagens. No PHP em si, se você utiliza um cloud, o que você vai tratar é na questão, sei lá, você tem um Google Cloud da vida, ou um Amazon, e o PHP vai fazer o envio dessa imagem, o cloud vai fazer o tratamento dessa imagem, e depois você tem um request e dizer, olha, eu tenho um resultado. Aí com o PHP você está ouvindo esse resultado, você vai trazer de volta para o usuário. E eu acho que nessa parte do PHP, o PHP nesse caso vai influenciar mais no envio dessa informação. Felipe, como a gente acabou estourando um pouquinho o tempo, ia pedir, se você não se incomodar, galera, vamos fazendo as perguntas aqui e você fica um pouquinho interagindo no chat com a galera, pode ser? Oi, me ouviu? Falei de novo que só deu um para mim. Não, eu falei que como a gente estourou um pouquinho o tempo da palestra, se você puder ficar no chat interagindo com a galera, aí a galera vai fazendo as perguntas, vocês vão interagindo, pode ser? Gente, então, por favor, uma salva de palmas virtuais aí, vamos colocar as palminhas aqui no chat, porque a palestra do Felipe foi animal, foi muito boa, pelo amor de Deus. Queria ficar fazendo pergunta aqui o dia inteiro, talvez interaja no chat. Mas acho eu vou acompanhar o evento, vou estar no chat, vou ver as outras palestras também, então... Fechou, então. Acho que é isso, galera, pessoal, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, uma salva de palmas para o Felipe, valeu, Felipe. E daqui uns 5 minutinhos a gente está de volta com a palestra do Paulo sobre contribuir com código aberto. E vamos nessa. Valeu, gente.